E aí, turminha, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre as nossas defesas, né? O sistema imunitário, tá ok? É paralelo ao sistema circulatório, né? Porque é no sangue que os glóbulos brancos aí chamados leucócitos, né? Leuco é branco, cito é células, né? Os leucócitos viajam aí pelo nosso corpo, tá? Paralelamente ao sistema imunitário, nós também vamos falar do sistema linfático, tá ok? Preparados? Apertem os cintos. Vamos decolar na biologia. Bom, nós temos aí com relação à imunidade, né? Nós temos uma imunidade chamada ativa, tá? E uma passiva. Qual a diferença, né? É que na ativa nós vamos produzir anticorpos contra o antígeno. O que é o antígeno? Antigen é contra a nossa genética, uma proteína, uma substância estranha que nós não produzimos. E aí nossos leucócitos têm a capacidade de identificar e tentar inutilizar, tá? A imunidade ativa, então, nós vamos produzir anticorpos. Agora, pode ser natural, quando você pega uma doença, ou artificial, através das vacinas. Quando você toma uma vacina, você toma um antígeno, uma fração do antígeno. Então, uma bactéria inativa, uma proteína de vírus, tá? E aí nosso sistema imunológico reconhece e vai produzir anticorpos, nos dando imunidade contra aquele antígeno, aquele patógeno. E nós temos a passiva. A passiva nós não produzimos anticorpos, nós recebemos os anticorpos, né? Produzidos por um outro organismo. Pode ser a natural, no caso dos mamíferos, né? Nós temos aí a amamentação. E a artificial quando você toma um soro terapêutico, por exemplo, soro antiofídico, né? Ofídico, contra cobras. Quando você é mordido por uma cobra, você recebe uma enzima, né? Uma proteína, que é o veneno da cobra, é o antígeno. Você toma o soro, ou seja, você toma os anticorpos produzidos lá pelo cavalo, por exemplo, aqui em São Paulo, no Instituto do Butantan. Você toma os anticorpos, então você não produz naquele momento. Você tem uma imunidade passiva. E através da amamentação, olha que legal, mamãe passa ali nos primeiros meses, até o seu sistema imunológico estar totalmente formado, mamãe passa pelo leite anticorpos para nos defender aí num primeiro momento aí, tá certo? Então, estas são as imunidades que nós temos. A ativa, nós produzimos os anticorpos, na passiva, nós recebemos os anticorpos. Beleza? Logicamente que essa passiva ela é temporária. É só para você ali, naquele momento, ficar com uma certa defesa. O certo é que nós possamos produzir anticorpos, porque aí nós temos as células de memória que vão produzir essas lindas proteínas ad eterno. Tá ok? Bom, nós temos aí as células do nosso sistema imunitário, os leucócitos, eles são formadas no nosso tecido hematopoético, né, que é um tipo de tecido conjuntivo. Nós temos na medula óssea o chamado mieloide, né, onde nós vamos ter aí a formação de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, inclusive as plaquetas na medula óssea. Ao longo do nosso corpo, nós vamos ter os linfonodos, e ali nós temos um tecido hematopoético chamado linfóide, tá? Nos linfonodos, no baço, no timo, né, são regiões do sistema imunitário, onde nós vamos ter o amadurecimento dos linfócitos. Então, eles nascem na medula óssea e amadurecem nos linfonodos, tá ok? Bom, logicamente que há uma divisão de tarefas aqui, né? Essas células-tronco, que são células indiferenciadas, elas vão se diferenciar em células do nosso sistema circulatório, tá? Então, os glóbulos brancos, os basófilos, esses nomes todos aqui, ó, nós vamos ver agora, e a função de cada um, tá? Lá nos linfonodos, né, os gânglios linfáticos, nós vamos ter as células de defesa dos chamados linfócitos, o T e o B, amadurecendo, tá? Se transformando, por exemplo, em células NK, Natural Killers, tá? Natural Killers. Então, vamos lá. Pessoal, para formar o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, a gente precisa entender o que é uma diapedese, tá? Isso é a saída de leucócitos dos capilares. Olha que coisa, eles saem
dos capilares para que eles possam proteger aí as nossas células, nossos tecidos, tá? Então vamos dar uma relembrada. Nós temos o coração bombeando sangue, sai pelas artérias. A artéria vai diminuindo seu calibre até virar isso aqui, ó. Virar um capilar, uma arteríola, tá? O capilar ele é formado por uma única camada de célula, nós já vimos lá no sistema circulatório. E aqui eu vou ter o quê? O sangue, né? Os glóbulos vermelhos, plaquetas e essas lindezas aqui, ó, que são os leucócitos. Bom, se eles ficassem só no sangue, não daria para nos defender, porque e ali no meio dos tecidos, entre as células, né? Então, o que a natureza inventou? Inventou uma saída deles, ó. Como isso aqui é uma única camada de células, por entre as células, os nossos glóbulos brancos, principalmente macrófagos, eles conseguem sair daqui, ó. Esse processo é chamado de diapedese. Então, a saída dos leucócitos, especificamente os macrófagos, do nosso sistema circulatório é chamado de diapedese. E aí, ó, olha aqui, uma bactériazinha, por exemplo. Quando ela estiver lá no meio dos tecidos, querendo invadir, aí, ou um vírus também, né? Eles vão fagocitar, ó, fagocitou. E pronto, inutilizou momentaneamente aquele invasor, tá? Juntamente com os glóbulos brancos, nós temos a saída de parte do plasma. Então, plasma mais glóbulos brancos vai formar uma linfa, né, que é um líquido do nosso sistema linfático, que vai percorrer vasos paralelos ao sistema circulatório, chamado vasos linfáticos. Ao longo desses vasos, eu vou ter aqui os linfonodos. Antigamente era chamado de gânglios linfáticos, até hoje são chamados, né? Mas nós temos mais de 200 deles espalhados aqui por todo o corpo. Então eu vou ter os vasos linfáticos, né, que tem válvulas para facilitar aí o trânsito da linfa. Ao longo do percurso eu vou ter essas regiões aqui, ó, tá vendo? Aqui é um vaso, outro vaso, desemboca tudo nesse gânglio. É aqui onde os macrófagos vão apresentar os antígenos para os linfócitos. Olha, aqui eles vão se comunicar, tá? É isso que nós vamos ver hoje. Então, ao longo do percurso aí dos vasos, nós vamos ter os linfonodos, os gânglios linfáticos. Tem mais de 200 espalhados, tá? E aí é lógico que eles vão fazer a nossa defesa. Bom, tem alguns que são mais importantes, né? Então, ao longo desse conjunto de vasos, isso não é sistema circulatório, hein, gente? Isso aqui não é capilar, isso aqui são vasos linfáticos. Só a linfa é que vai percorrer esses vasos. Então, lá no meio dos tecidos, eu tenho os capilares, sai, olha aqui no cursor, pessoal, sai glóbulos brancos e plasma, forma a linfa, e aí esse líquido retorna, né, carregando aí os glóbulos brancos, retorna para os sistemas circulatórios. Todos os vasos linfáticos vão desembocar na veia cava, voltando ao sistema circulatório. Mas vamos falar de alguns aqui mais importantes. Então, aqui no nariz nós temos a adenoide, né? Tem pessoas que operam isso, às vezes ela é muito inchada. A tonsila, que fica aqui na garganta, né? Chamada de amígdala, né? No popular, mas o nome certo é tonsila. Tem gente aí que até opera, retira aí as amígdalas. Na verdade, está tirando a tonsila, tá? Nódulos que estão aqui mais próximos da periferia do nosso corpo, aqui no pescoço, ficam até inchados, né? Já viram o médico examinando, colocando aqui, né? Apalpando no pescoço, está vendo se esses nódulos estão inchados. Sintoma de infecção. Infecção é inchaço. A gente vai falar hoje também, tá? Aqui acima do coração, coladinho do coração, nós temos o timo, onde o linfócito T de timo vão amadurecer, tá? O baço fica aqui do lado esquerdo, aqui, ó, abaixo do diafragma, e ele, além de ser um sistema de defesa, ele também destrói hemácias velhas, tá? Ao longo do nosso intestino, pessoal, nós vamos ter as placas de Peer. Essas placas aqui, eles vão nos defender contra os patógenos que entram com a alimentação. O apêndice, que fica aqui, nós já estudamos o apêndice, né, em evolução, já estudamos lá no sistema circulatório. O apêndice, pessoal, ele é um órgão vestigial do sistema circulatório, mas ao redor dele nós temos os linfonodos que ajudam a nos defender,
tá certo? Então essa rede aqui, ó, bem elaborada pela evolução, é o nosso sistema linfático, o nosso sistema de defesa. Lembrando que ao longo do percurso eu vou ter os linfonodos, tá? Onde os linfócitos e os macrófagos se comunicam, tá certo? Vamos lá? Vamos estudar as células? Pessoal, as células do sistema imunológico, nós temos os granulócitos e agranulócitos. Granulócito por quê? Porque olha aqui, ó, olha como que é o núcleo destas células. O núcleo é formado de grânulos, né? É um núcleo, porém ele é dividido em lobos. É um núcleo meio diferente daquele que nós estamos acostumados, né? Essas 3 células aqui, ó, são as mais faladas dos granulócitos, tá? Os neutrófilos, basófilos e eosinófilos, chamados também de acidófilos. Eu gosto de acidófilo porque fica ácido, base e neutro. Aí fica mais fácil associar, né? Neutrófilo, basófilo e acidófilo ou eosinófilo. Os agranulócitos, pessoal, nós temos os linfócitos T e B e os monócitos. Dos monócitos, os mais importantes são os macrófagos. Ó, agranulócito, o núcleo, ó, olha o tamanho desse núcleo, né? É um único grânulo, beleza? Bom, qual é a função do neutrófilo? Além de fagocitar bactérias, principalmente bactérias, ele também vai comunicar a identificação desses antígenos aos linfócitos, tá? Então eles fagocitam micro-organismos aí. Basófilos e os eosinófilos eles vão atuar no processo inflamatório, liberando histamina. Olha aqui, ó, histamina. O que a histamina faz? Ela facilita a diapedese, facilita a saída aí de plasma e de glóbulos brancos. E a heparina, que é um anticoagulante, para facilitar também a saída. Ela não deixa formar fibrina. Então, quando você tiver muita histamina ou heparina, é sinal de que está tendo uma inflamação ali no local. Ele vai inchar por quê? Vai aumentar a diapedese naquela região. Aí dá uma inchada, mais linfa é formada. Ou seja, o nosso sistema de defesa atuando. Obviamente que isso pode ser exagerado em alguns casos. A heparina ela pode entrar em descontrole, e aí dá uma febre hemorrágica, tipo do ebola, da dengue hemorrágica. E a histamina ela é a principal agente de fatores alérgicos, né? O que é alergia? Fica o corpo todo coçando, empurpocado, vermelho. Nada mais é do que uma resposta exagerada do seu sistema imunológico a um agressor, tá? E por isso que a gente toma antihistamínico. Olha aqui, ó, antihistamínico. Tá bom? Os linfócitos, eles que vão ser os generais do nosso exército, eles que vão coordenar toda a nossa defesa, a gente vai ver daqui a pouquinho. E os macrófagos, basicamente, junto com os neutrófilos, fagocitam. São os faxineiros e os nossos soldados de defesa aí. Tá bem? Bom, são muitas células, pessoal, mas principalmente basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Nós vamos falar dos macrófagos. E vamos falar aqui, ó, dos linfócitos, tá? O B e o T, tá? Tem outros, né? Os mastócitos, que vão ajudar a liberar a histamina, principalmente quando você tem um machucado ali, um tecido na pele, né? Um tecido conjuntivo, tá bom? As células dendríticas, que também vão ficar percorrendo os nossos tecidos aí, também fazendo a captura de antígenos, apresentando os linfonodos aos linfócitos T. Mas, em vestibular, nas provas, é falado muito do macrófago e dos linfócitos. Tá ok? Então é isso, pessoal, que a gente vai ver agora, tá? Bom, com relação à imunidade, nós temos entre os animais a imunidade inata, ou seja, já nascemos com ela, né? Chamado também imunidade natural. Quando entra um micro-organismo, um antígeno, ela atravessa as barreiras, né, epiteliais na nossa pele, ou do intestino, tá? Epitélio, né? Epitélio é cobertura. Células fagocitárias vão fagocitar, né, esse micro-organismo, fazendo com que ele seja detectável e destruído pelo nosso sistema imunitário. Isso aqui no ser humano demora em média
Meio-dia. Olha como é rápido, pessoal, questão de horas, né? E aí é acionado células específicas chamadas NKs. NKs, Natural Killers, elas são células que vão identificar outras células infectadas e vão destruí-las, tá? Então nós temos células que destroem células, né, infectadas. Bom, isso aqui é rápido, tá? E os invertebrados param aqui, ó. Nós, a partir dos peixes cartilaginosos, né, os mandibulados, nós temos também a chamada imunidade adquirida. Ou seja, a partir do momento que ocorre a fagocitose, nós vamos ter toda uma cascata de eventos até a produção de anticorpos. Olha que legal, nós vamos ter aqui, ó, os anticorpos e outras células sendo ativadas. Isso demora um pouco mais, vai até 5, 7 dias. Então, por isso que nós não devemos fazer aí um exame. Ah, eu saí hoje e peguei, acho que peguei aí um vírus. Se eu fizer amanhã, o exame não vai dar resultado. Por quê? A maioria dos exames detectam anticorpos. E aí eu vou ter aí todo um processo ao longo de uma semana, 10 dias, para que os anticorpos possam ser detectados. A gente chama de janela imunológica, tá? Mas nós vamos estudar principalmente a imunidade adquirida agora. Ou seja, a detecção de um micro-organismo até a produção de anticorpos. Tudo que vai acontecer. Isso aqui eu vou voltar nesse slide. Vocês já vão ter conhecimento para reconhecer. Conhecimento para reconhecer, hein? Para conhecer cada uma dessas etapas aqui, tá certo? Inclusive com as natural killers aqui, ó, destruindo células. Legal? Bom, então vamos lá. Como que se dá o processo imunológico, né? Imunitário hoje em dia é chamado. Vamos por etapas, né? Primeira coisa, pessoal, entrou uma bactéria, um vírus, um antígeno. Esse antígeno ele é reconhecido pelos macrófagos lá no meio dos tecidos, ou pode ser por um neutrófilo lá no sistema circulatório. Bom, o que vai acontecer? Ele vai ser fagocitado, então ele é reconhecido e fagocitado. Esse antígeno, que aqui no exemplo uma bactéria, tem essas proteínas estranhas aqui, ó, que são reconhecidas, né, como sendo estranhas, por isso são chamadas de antígenos. Vai ocorrer a fagocitose, né, e a digestão. Os lisossomos trabalham bastante nestas células. Porém, os antígenos, que está aqui representado aqui em vermelho, eles são carregados por proteínas específicas que vão se direcionar até a membrana. E olha aqui que legal, eles vão ficar aderidos do lado externo da membrana. Então, ó, eu tenho um macrófago cheio de antígenos que foram encontrados, digeridos e estão aqui, ó, do lado externo, presos a proteínas de membrana, tá? Isso é chamado de interleucina a partir de agora, esse antígeno. Quando ele entra no vaso linfático, ele vai percorrer o vaso e vai chegar num linfonodo. No linfonodo, ele vai encontrar essa célula aqui. Olha o tamanho do núcleo, lembra? Esse é a granulócito chamado de linfócito T, auxiliador, ok? Esse linfócito T, ele vai receber essa informação. Olha aqui, ó, célula passando informação para outra. É desta forma que as células se comunicam. O macrófago apresenta o antígeno ao nosso queridinho linfócito. E é isso que acontece, ó. Que legal. Um macrófago, ele fagocitou, encontrou um antígeno, um invasor, e ele vai apresentar ao linfócito lá nos linfonodos, né? É como se fosse um soldado apresentando o invasor aqui para o general. Então, é isso que acontece nos linfonodos. Olha que legal, pessoal. O macrófago, ele apresenta o antígeno aos linfócitos, ok? Bom, e aí? O que vai acontecer? Deixa eu adiantar aqui nos gânglios linfáticos, eu vou ter também os chamados linfócitos B, tá? B. Então, eu tenho a apresentação, como eu estava falando agora há pouco, o macrófago apresenta aqui o antígeno, chamado de interleucina, para o linfócito. Esse linfócito T, ele vai ter aí
a responsabilidade de acionar a nossa imunidade adquirida. Como que ele vai fazer? Primeiro, ele vai se multiplicar bastante e sofrer uma maturação. E vai aqui, ó, pessoal, se transformar numa célula que vai identificar células infectadas. Isso se dá principalmente em processos de virose e vai destruí-las, chamada célula CD8, tá? Por causa da proteína que é identificada aqui na membrana dele. Ele vai produzir uma citotoxina, citotóxico. Então, ele vai destruir, são as natural killers que eu falei para vocês, tá? Outra coisa que vai acontecer, outra via de defesa, os linfócitos T, eles vão apresentar esses antígenos para os linfócitos B. Então, são duas linhas de defesa. Algumas vão se transformar em natural killers, outras vão acionar os linfócitos B. Os linfócitos B, eles vão sofrer uma maturação, tá? E vão se transformar em plasmócitos. Plasmócitos. E a partir daqui eles vão produzir uma proteína linda, maravilhosa, chamada anticorpo. Gente, o anticorpo é uma proteína, tá? Essa proteína, ela tem uma região aqui que é sempre constante, parece um Y, né? É sempre constante, tá? E aí tem vários tipos de anticorpos, IgM, IgG, que são muito falados. O que é o IgM? É quando você está em processo de infecção. Ou seja, você está com aquele antígeno ainda atuando no seu corpo. E aí, se der IgM, saiba que você, naquele momento, você está com a doença. E se aparecer IgG? IgG são anticorpos de memória, que ficam sendo produzidos ad eterno. Aí é lógico que você não está com a doença, mas você já teve contato com a doença. Esta região aqui, ó, do anticorpo, é uma região variável. Aí ela vai se encaixar no antígeno inutilizando. Por exemplo, pode se encaixar no capsídeo, na parte mais externa, numa proteína de vírus que vai, o spike, né, que vai aderir ele a uma membrana de célula para poder infectar a célula. Então, os anticorpos têm essa região aqui que é feita sob medida para um determinado antígeno, ok? Então, a partir deste momento, você vai ter o quê? Os anticorpos produzidos pelos plasmócitos, que eram linfócitos B, que sofreram uma maturação. Alguns deles vão produzir isto ad eterno, e aí são as células de memória que a gente fala, né? As células de memória, elas são aquelas células que vão estar sempre produzindo anticorpos. De vez em quando, né, a gente precisa inclusive tomar um reforço de uma vacina para aumentar a produção desses anticorpos, aumentar o número de células de memória. Mas, numa situação natural, você sempre vai estar entrando em contato com vírus, bactérias e sempre reativando essas células de memória. E a gente sempre adquire imunidade. Por isso que você pega a catapora uma vez. Então, a catapora, o vírus é fagocitado pelo macrófago, é apresentado as proteínas do vírus para o linfócito T. Naquele momento, o linfócito T vai produzir as natural killers, células citotóxicas, né, que vão destruir células infectadas, e ao mesmo tempo vai ativar os linfócitos B para que os linfócitos B, sofrendo uma maturação em plasmócito, possa produzir anticorpos. E aí algumas células ficam lá, como chamadas células de memória, ficam lá sempre produzindo anticorpos contra o vírus da catapora. Se no futuro ele entrar em contato com você novamente, você já vai ter aí um esquadrão de defesa, que são os anticorpos não deixando ele invadir uma célula. Por isso que agora eu vou voltar naquele, né? Entrou o antígeno, ele é conhecido pelos macrófagos, apresentado aos linfócitos e as natural killers são acionadas. Numa situação de imunidade adquirida dos vertebrados, os linfócitos B, eles vão ser apresentados, né, os antígenos aos linfócitos B. Os linfócitos B vão sofrer uma maturação em plasmócito e a partir dali produzir os anticorpos. Olha eles aqui, ó, se encaixando aqui nesse micro-organismo, né?
E nós também temos as células natural killers, que vão produzir substâncias citotóxicas, que vão identificar células infectadas pelo antígeno aqui, né, pelo micro-organismo, destruindo a célula. A gente abre mão da célula, tá? Então, essa é a imunidade adquirida que eu havia falado. Tudo bem, essa lindeza maravilhosa que nos defende, pessoal. Inclusive aqui, ó, um exemplo de sistema sanguíneo, sai aqui por DAP10 o glóbulo branco, identifica micro-organismo, né? Eles são fagocitados. Em alguns casos, aqui ocorre até destruição da célula e forma o pus, que a gente fala, né? Aquele pus nada mais é do que glóbulos brancos destruídos, porém eu também tenho ali os antígenos, tá? Então ocorre aqui a formação da inflamação. Os basófilos e eosinófilos vão vir para esta região e vão aumentar a DAP10, formação aí da linfa nessa região, fazendo com que ocorra aí um inchaço, né? Esse é o processo inflamatório. É essa beleza, pessoal. Essa é a beleza que nós temos no nosso sistema imunológico. Então eu tenho a imunidade inata, praticamente são os invertebrados que possuem, e a adquirida, né? Nós temos a inata e a adquirida. Os invertebrados são somente a inata, tá certo? Então, a inata é uma linha de defesa inicial, tá? Os mecanismos são somente celulares, não há produção de anticorpos, tá certo? O padrão de resposta é igual, né? Mesmo em infecções excessivas, sempre é o mesmo processo. Tá? Os receptores reconhecem estruturas moleculares que são comuns a diversas moléculas aí de micro-organismos, então as natural killers aí vão ser acionadas. Tá? E uma mesma célula possui vários receptores para vários padrões moleculares associados aos micro-organismos. Então eu posso ter uma natural killers reconhecendo vários receptores de antígenos. Tá? Agora, a adquirida não, pessoal. Ela tem uma especificidade. Por quê? Porque eu vou ter o anticorpo sendo produzido. E além disso, é um anticorpo por antígeno, por proteína de antígeno, tá? Logicamente que eu vou ter também as células de memória, né? Ou seja, para nos defender contra futuras infecções. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa defesa natural aí, que é o nosso sistema imunitário. E a gente vai se deliciar também com os exercícios, tá bom? Então, até a próxima aula.